Oi, gente, eu sou a Lívia e esse é o primeiro episódio do podcast barra videocast Pode Vergir. Vou começar explicando para vocês por que é Pode Vergir. Bom, nesse podcast eu vou contar para vocês experiências da vida, o que eu aprendi com essas experiências, coisas que vou contar sobre acontecimentos, reflexões sobre certos acontecimentos, não só na minha vida, como no mundo, reflexões sobre a vida humana em geral. Eu coloquei esse nome porque eu também quero que esse daqui seja um espaço para divergência. Como, por exemplo, eu digo que aconteceu X e Y e resultou em Z. Mas você fala que para você aconteceu X e Y e resultou em W. Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós temos a mesma experiência e resulta em aprendizados, resultam em coisas diferentes e a gente vê de uma perspectiva diferente também. Ou às vezes a gente tem o mesmo resultado, só que numa jornada diferente. E esse é o primeiro episódio. Eu peço perdão porque eu tô gripada, então minha voz vai ficar fanha e às vezes eu vou puxar o catarro do nariz. Desse jeito. Esse primeiro episódio, eu decidi que o tema seria o caminho que me trouxe de volta à fé. É um episódio sobre religiosidade. Esse podcast não é focado em religião, ele é focado em qualquer coisa que esteja passando na minha cabeça. Quando eu tava pensando em gravar esse primeiro episódio, uma coisa que eu estava refletindo muito na minha escrita, porque eu escrevo muito, é sobre a minha fé em Deus, em Jesus, em Cristo. Eu sou uma pessoa católica e esse último ano foi o ano onde eu vi a minha fé crescer cada vez mais, entende? Porque, enfim, eu percebi coisas ali que, sabe, que só poderiam ser Jesus, que me fizeram ter certeza que, isso daqui foi Jesus, foi Deus. Não, para mim, pelo menos, não tem outra explicação. Esse daqui vai ser um episódio bem íntimo, bem pessoal. E eu espero que vocês gostem de saber um pouco da minha história. Vamos começar. Bom, eu nasci num lar católico. Sou católica de berço. Eu fiz catequese, eu fiz tudo que tinha pra fazer. Fazia parte do grupo jovem, essas coisas. Vivia na igreja. Mas assim, e eu realmente tinha muita fé. Quando eu era criança, eu realmente tinha muita fé em Deus. Mas na minha adolescência, eu me afastei assim dele, principalmente por causa da depressão. No caso, eu sou uma pessoa bipolar, então eu já nasci com essa possibilidade da depressão. Então, desde criança, eu tive episódios depressivos. Desde muito pequena, eu tive episódios depressivos. Mas foi na adolescência onde isso fez com que eu me afastasse de Deus. No caso, quase na adolescência, porque pra mim, a adolescência, depois dos 12 anos, depois dos 13 anos, o que acontece, as coisas que estavam acontecendo, o que me fez me afastar de Deus foi lá pelos 10 anos, mais ou menos. Porque assim, eu acreditava que um Deus de amor, ele não poderia deixar uma criança como eu, que era só uma criança, que só tinha 9, 10 anos, sentir um vazio tão grande quanto o qual eu sentia, sabe, no peito. Então, toda a minha adolescência, ela foi muito difícil, minha infância também. Eu passei por muitas coisas ruins e seguidas uma da outra, assim, sem parar. E quando parecia que ia melhorar, algo ocorria, estragava tudo e piorava tudo. Mas no fundo, eu sempre acreditei em algo, sabe? Uma força do universo, uma força misteriosa, alguma coisa que algum dia ia me fazer ver a luz no fim do túnel. Mas como eu não sabia o que era esse algo, eu decidi que eu era agnóstica. Que eu não ia ter fé em nada, mas eu também não ia duvidar de nada, entende? O que foi uma mentira pra mim mesma, na verdade, porque eu ainda tinha fé. Não exatamente em Deus, mas eu ainda tinha essa fé em algo, em alguma existência acima de nós, seres humanos, que tá ali por nós, que olha por nós, que nos ajuda, sabe? Aí, quando eu me tornei uma jovem adulta, aos 18,
Gente, eu comecei a viver como nos filmes, assim, só que nos piores possíveis. Vivendo a vida doidado, se beber não case, era assim, essa era a base da minha vida. Eu meti o louco, me meti em cada buraco de rato que vocês não conseguem imaginar, assim, digno de filme de drama, suspense, comédia, terror. Assim, eu passei por bons bocados. Esses bons bocados levaram a minha saúde pelo ralo, em todos os âmbitos possíveis, físico, mental, espiritual, tudo. E minhas relações também eram muito duvidosas. Amizades, relacionamentos, eu tinha amizades tóxicas que também não que eu confiava, mas não eram amizades verdadeiras e que me decepcionaram, que me faziam mal. E o meu relacionamento ainda Meu relacionamento da época, só Jesus, só Deus realmente sabe o quanto eu comi o pão que o diabo amassou. Enfim. E aí, novamente, eu acreditava com todo o meu coração que eu nunca seria feliz. Que eu devia ter cometido, assim, pecados horríveis na minha última vida, para que nessa eu estivesse pagando por todos eles, de alguma forma. O deslumbramento da morte, ele bateu assim na minha porta e eu deixei entrar. Na verdade, ele veio desde a minha adolescência, mas principalmente ali nos meus 18, 19 anos, ele estava em volta de mim e nos 18, 19 eu deixei entrar. Porque a possibilidade de morrer, sinceramente, infelizmente, naquela época ela era menos assustadora do que a de continuar vivendo a minha vida. Então eu tentei de várias formas, diversas vezes, me autodestruir. E eu não fazia, assim, ideia da gravidade do que eu tava fazendo, não só comigo mesma, mas também com aqueles ao meu redor que realmente me amam, sabe? Mas assim, a diferença é que eu não conhecia ainda o outro lado. O lado que os outros conheciam, o lado feliz da vida. Eu não conhecia um mundo onde a minha própria mente podia ficar em silêncio às vezes, sabe? Infelizmente, do momento onde eu nasci até os meus 20 anos, eu posso dizer que eu nunca fui realmente feliz. Primeiro, eu não achei que eu ia chegar aos 10. Depois eu não achei que eu ia chegar aos 15. Depois eu não achei que eu ia chegar aos 18. Depois eu não achei que eu ia chegar aos 20. Anteontem eu fiz 23. Então vemos que chegamos a algum lugar, né? Eu vivi bons momentos, óbvio, nesse período de 20 anos. Mas, de certa forma, em todos esses momentos eu tava ansiosa, eu tava receosa, eu tava com medo de alguma coisa, eu tava tensa. Sempre, até quando eu era criança. Mas assim, depois de ter vivido experiências tortuosas o suficiente para uma vida inteira, aos 20, eu decidi me afastar de tudo que me fazia mal e cuidar de mim. Tentar, né? Tentar cuidar de mim. Foi uma forma meio performática de cuidar de mim, porque eu me cuidava de uma forma como eu via que os outros se cuidavam na internet. E aí eu tentei me cuidar da mesma forma, só que não funcionava, enfim. Aí eu tinha altos e baixos, altos e baixos. Só que depois eu achei uma forma de cuidar de mim. A forma certa para mim de cuidar de mim. Mas nessa época, uma coisa que eu fiz certo e que eu continuo fazendo, vou continuar fazendo pro resto da vida, foi começar a escrever. Eu voltei a escrever em um diário, principalmente, e entre, assim, as minhas reflexões, eu comecei a notar padrões em todas as áreas da minha vida. Eu percebi que algumas coisas eram, assim, só questão de perspectiva. Por exemplo, eu me afastei de uma amizade que me machucava, mas eu comecei outra que me curava. Amigo esse que eu conheci e me aproximei por causa do meu antigo relacionamento, que também me machucava. Aí eu terminei esse relacionamento conturbado, mas foi exatamente, de certa forma, foi exatamente o que eu precisava passar pelaquele cão, que eu não tenho medo de dizer que é o cão, porque todo mundo que me conhece, que possa algum dia assistir esse podcast ou videocast, sabe que aquele bicho é o cão. E, enfim, espero tudo de bom pra ele, viu? Mas era o cão naquela época. Mas assim, foi exatamente o que eu precisava pra perceber que tudo que eu não aceito em um relacionamento. E pra perceber também o tipo de amor que eu quero dar e o tipo de amor que eu quero receber.
perceber também os limites que eu devo estabelecer, mesmo em uma relação, mesmo com alguém que eu amo. E porque eu achava que não existiam limites pro amor verdadeiro, entende? Eu achava que era assim, que tudo estava bem pro amor verdadeiro. Mas não, depois eu percebi que mesmo pra uma pessoa que você ama incondicionalmente, que você acha que essa pessoa te ama incondicionalmente também, ou ela realmente te ama incondicionalmente, mesmo assim, precisam haver limites para que seja algo saudável para ambos. E também por causa dessa experiência com essa pessoa, eu também passei. Hoje eu percebo que se não fosse essa experiência com essa pessoa e com outras pessoas que vieram depois dessa pessoa, porque, gente, o que veio depois, vocês pensam que eu fui. Gente, o que veio depois, às vezes, chegou perto do que era, sabe? De tão ruim. Mas nunca chegou ao que era de verdade, porque não tinha como piorar daquilo, eu acho. Mas tiveram algumas experiências amorosas depois desse relacionamento que, assim, chegaram perto de tão ruim que foram também. Eu só tive. Eu tenho o dedo podre. Eu tinha o dedo podre. Tinha. Ah, enfim. E esse meu dedo podre, essas minhas experiências com essas pessoas, elas me fizeram, olhando de outra perspectiva, hoje eu sei que elas me fizeram valorizar as pessoas certas. As pessoas que me fizeram perceber as pessoas que realmente me amam, não as pessoas que só dizem que me amam, sabe? Eu sei analisar eu sei analisar muito bem quem diz que me ama e realmente me ama e quem diz que me ama e não me ama de verdade. Principalmente num relacionamento amoroso. E isso me permite uma coisa maravilhosa, que é valorizar as pessoas certas. Depois do término desse relacionamento, eu passei por mal-bocados. Eu fiz coisas vergonhosas. Eu fiz coisas assim que magoaram a minha família, os meus pais, né? Que são o que eu tenho de mais importante. Eu fiz coisas que magoaram eles assim profundamente. Porque eu fiz tudo que eles me criaram pra não fazer, eu fiz, entende? Mas, mesmo assim, minha família, ela nunca me abandonou. Minha família nunca me rejeitou. No caso, eu falo família, minha mãe, meu pai e meu irmão, tá? Deixando claro. E minha avó. Mas minha avó não sabe de quase nada do que eu fiz. Mas eu tenho certeza, mesmo assim, ela nunca ia fazer nada. Enfim, meu pai, minha mãe e meu irmão, que eles sabem de tudo. Nunca me abandonaram, nunca me rejeitaram e nunca me fizeram sentir menos amada. Que eles estavam me olhando de uma forma diferente, que eles estavam gostando de mim de uma forma diferente, que era só por obrigação ou coisa do tipo. Sempre, o amor sempre continuou o mesmo incondicionalmente. E isso é lindo. Fazendo todas essas coisas erradas, quando eu parei, né? E eu percebi que aquilo não ia me levar a lugares bons. E aí, depois disso, eu parei pra refletir sobre o que eu tinha feito. Eu sou a própria pessoa que me coloca de castigo. Ninguém precisa me colocar de castigo. Eu já me coloco de castigo sozinha e me boto no cantinho do pensamento pra pensar nas coisas que eu faço, entende? Eu faço a merda, depois eu vou pro cantinho do pensamento, que é a minha mesa, e eu escrevo no caderno a merda que eu fiz, o que eu posso aprender com aquilo, qual a reflexão que eu posso ter daquilo pra eu não fazer essa merda de novo e pelo menos eu tirar alguma coisa de boa dessa merda, enfim. Mas nessa questão, eu percebi a sorte que eu tinha de ter a minha família exatamente do jeito que eles são. Assim, eu percebi que família nenhuma é perfeita, mas a minha família é imperfeitamente perfeita pra mim. E esse ato de parar de viver no automático e começar a refletir sobre as coisas me fez finalmente perceber e valorizar quem realmente me amava, como eu disse. Isso me fez desenvolver uma coisa que infelizmente eu nunca tive com a minha família, que era responsabilidade emocional com eles também, porque acreditem ou não, gente, os seus pais, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua avó, eles também são seres humanos. Eles também já foram crianças, já foram adolescentes, eles também é a primeira vida deles também. Eu nunca tinha parado pra refletir o lado deles das coisas, sabe? E eles também, às vezes, você acha que eles não choram, mas eles choram, eles se magoam. Ai, vou parar de falar disso, que isso me deixa. Isso é um tópico bem delicado, enfim. É que eu amo demais a minha família. E pensar hoje em dia que eu
causei dor pra eles emocionalmente antigamente, ainda me afeta. Vamos continuar, hein. Depois que eu desenvolvi essa responsabilidade emocional, eu voltei a viver, entre aspas, porque não foi da forma certa. Porque eu estava tentando viver por eles, e não por mim. Então eu vivia, mas eu continuava completamente perdida na minha vida, no meu propósito. Não tinha propósito nenhum, nem motivação. Até que, no meado dos 20, por um acaso, assim, realmente uma coincidência, uma pessoa viu meu trabalho no audiovisual e me chamou para trabalhar num lugar com isso que eu gosto, que é o audiovisual. Assim, no início eu pensei que eu estava no paraíso, gente. Eu achei que aquilo dali era a grande mudança na minha vida que eu precisava. Que assim, meu propósito é esse. Eu não estava tão fechada com Jesus nessa época, não, então eu não pensei nisso. Mas eu pensava que, talvez esse seja o destino. Talvez essa força superior me botou aqui pra me fazer perceber que o que eu tenho que fazer da vida realmente é trabalhar com audiovisual. Enfim, durou pouco. Eu estava amando o meu trabalho, eu me divertia muito nas primeiras semanas. Eu adorava tanto que eu pensei ser uma das melhores oportunidades da minha vida. Mal sabia eu, né, que felicidade pobre, como todos sabem, dura pouco, né? Então, assim, depois de algumas semanas lá dentro, as coisas começaram a mudar, né? Por causa de uma pessoa que tinha lá. Essa pessoa também não tá mais lá. Graças a Deus, né? Coitadas das outras pessoas que ficaram, caso essa pessoa estivesse lá. Vindo dessa pessoa, eu comecei a escutar comentários odiosos, machistas, homofóbicos, comentários com cunho sexual, por exemplo. E assim, eu passei a sentir um desconforto imenso perto dessa pessoa. Essa pessoa já me xingou. E realmente foi assédio moral. Eu passei a sofrer assédio moral diariamente lá dentro. E ele não era só direcionado a mim, mas eu era o foco principal disso. Tanto que as outras pessoas dentro da empresa, quando essa pessoa foi embora, essas outras pessoas foram até o dono da empresa, contaram pra ele tudo que estava acontecendo e o dono da empresa me chamou pra se desculpar. Ele pediu perdão, ele se desculpou diversas vezes por ele não ter percebido o que eu estava passando. Ele não falou, você devia ter me avisado, não sei o que, não sei o que lá. Não, ele falou, pô, desculpa. É meu dever perceber esse tipo de coisa, eu devia ter percebido, eu sinto muito mesmo, e a partir de agora não vai ser mais assim. E realmente, depois a pessoa saiu e eu fiquei de boa lá dentro. Só que essa pessoa, o tempo que eu passei trabalhando com essa pessoa me quebrou, gente. Me quebrou por completo, assim. Eu fiquei sem. Eu já não tinha um pingo de confiança nas minhas habilidades profissionais. Eu não acreditava que eu era uma boa profissional, que eu era uma boa estudante, que eu era uma boa. Até uma boa mulher, que eu era uma boa pessoa, que eu era competente. Eu acreditava que eu não era competente e que eu simplesmente odiava trabalhar. Que eu nasci pra ser uma vagabunda que não gosta de trabalhar. Não que esteja errado não gostar de trabalhar, gente. Mas, enfim, depois do tempo eu descobri que pra mim é diferente. Mas, no meio disso tudo, eu conheci uma pessoa, um homem, que trabalhava na loja ao lado de onde eu trabalhava. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho por cima. O micro-ondas de onde eu trabalhava quebrou magicamente. Magicamente. Ele quebrou e aí a gente tinha que esquentar comida na loja ao lado, pedir pra loja ao lado. E aí eu fui levar minha comidinha. No caso, eu fiquei semanas sem almoçar, trabalhando lá, porque eu não conseguia comer lá dentro, porque até na hora do almoço, quando eu comia perto dessa pessoa, essa pessoa ficava falando coisas odiosas perto de mim. E isso me dava vontade de vomitar, isso me tirava fome, isso me fazia engasgar, sabe quando me fazia ter refluxo? Então eu parei de comer, emagreci pra cacete. E aí, enfim, mas teve um dia, eles iam esquentar a comida deles e eu não ia.
Mas teve um dia que eu fui e eu levei. Foi um dia onde essa pessoa eu acho que não foi, e eu levei a minha comida sozinha. Aí eu cheguei lá e eu tive o vislumbre, não sei, de ver uma pessoa, um homem lá trabalhando. E assim, eu já tinha, sinceramente, desistido de relacionamentos, principalmente com homens. Mas eu senti, gente, é impressionante. Eu senti um impulso tremendo que eu ainda não sabia de onde vinha. E eu senti esse impulso pra chamar a atenção dele de alguma forma. Primeiro, eu tentei apagar esse impulso, porque eu pensei, caralho, já me fudi tanto esses últimos tempos. Vamos dar uma quietada? Eu já tô na merda ainda por cima. Aí eu vou me relacionar com esse cara. Ele tem um jeitinho de que não vale. De que não vale um centavo. Eu já vou me relacionar com esse cara. E aí eu vou ficar ainda mais na merda, sabe? Eu tava tão deprimida, eu tava tão sem confiança, eu tava tão cansada. Sempre estava cansada, vivia cansada, minha alma cansada, que eu apaguei esse fogo desse impulso por um tempo. Não consegui apagar por muito tempo. Até que esse impulso, esse fogo na minha alma, ele só foi crescendo. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Até que eu não conseguia parar de pensar nessa pessoa. Então, assim, eu juntei toda a coragem e o pingo de autoestima, porque eu já tava sem autoestima nenhuma. O pingo de autoestima que eu tinha. E eu fui até ele. Essa é uma história, a história inteira eu conto depois, mas enfim. Eu conto em outro momento. Depois, eu fui até ele. Eu tomei a iniciativa, peguei o contato dele e a gente começou a conversar. E foi muito rápido. A gente começou a conversar, as coisinhas aconteceram muito rápido, muito rápido. Em questão de dias, assim, muita coisa aconteceu. É... e a gente nunca mais parou de conversar. Mas assim, como tudo estava evoluindo de uma forma que parecia rápido demais, e também tinham pessoas ao meu redor que estavam tentando me fazer mudar com ele, que estavam falando que eu tava me esforçando demais por um homem, sabe? E, gente, eu tava fazendo o mínimo, não tava fazendo nada demais, assim, eu tava realmente, tipo, realmente eu estava me esforçando. Só que eu tinha tomado uma decisão, eu tinha tomado a decisão de que eu ia me esforçar, eu só não ia me humilhar. Porque eu já tinha me humilhado muito pra muita gente que não merecia minha humilhação. Ninguém merece que você se humilhe, na verdade. Não ninguém. Se você fizer uma merda gigantesca pra alguém, vá lá, se humilha, continua se humilhando pro resto da sua vida, se arrependa amargamente. Mas nesse quesito. Enfim. Mas eu decidi que eu não ia mais me humilhar. Mas eu decidi que eu ia sim me esforçar. Por que não? Por quê? O que que é de tão errado de eu me esforçar no meu sentimento? Eu já tinha me ferrado tanto. Me ferrar mais uma vez com um homem ainda por cima? Ai, gente, não ia fazer diferença nenhuma. E de qualquer jeito, eu sabia que independente do que ele fosse, ele não ia ser pior do que as minhas últimas relações amorosas. Então, tudo bem, ele podia ser o que ele quisesse ser, assim. Mas claro que eu não ia aceitar qualquer coisa. Eu não tô disposta, não estava disposta, nem estou, nem nunca estarei disposta a aceitar qualquer coisa. Ele sabe muito bem disso. Que ele é muito bem ensinado, muito bem estudado, hoje em dia já. Desde o início, na verdade, porque ele foi muito bem criado pela mãe dele e pela irmã dele. Mesmo parecendo um homem bom demais pra ser verdade, eu decidi, né, que eu ia continuar investindo, porque, né, já tava acostumada com decepções, e então foda-se. Então eu decidi que eu ia dar tudo de mim por esse amor, sem me humilhar, e foi exatamente o que eu fiz. E, gente, essa foi a decisão que mudou completamente a minha vida. Completamente a minha vida. Assim, ele, que no caso é o André, meu namorado, ele costuma dizer que ele foi a minha salvação, que ele me tirou do vale das sombras da morte. E ele fala isso pra todo mundo. De certa forma, ele é responsável sim pela minha salvação. Mas não porque eu me agarrei à existência dele, e agora, sei lá, meu emocional eu tenho uma dependência emocional nele, mas. E por ele ser uma pessoa estável, eu estou estável por causa da minha dependência. Não, nada desse tipo. O que acontece é que
estar com ele me trouxe sentimentos novos, que eu nunca tinha sentido. Me trouxe 2 principais: silêncio e calmaria. Eu não conhecia isso num relacionamento. Assim, ele me deu algo que ninguém nunca tinha me dado, que foi a oportunidade de 100% respirar fundo, como se mais nada importasse, como se mais nada tivesse acontecendo à minha volta, respirar fundo. A calma e a paz que eu tinha estando com ele, com também os meus 2 melhores amigos e com a minha família, me trouxe, assim, ele fechou o combo, sabe, fechou o combo do McLanche Feliz pra e foi o que me trouxe o espaço pra eu melhorar e terminar de me curar. Não terminar, né, porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa pra acabar se curando, né. Mas enfim, terminar de me curar, de certa forma, entre aspas, sozinha. Sozinha. Por eles, mas pela primeira vez também por mim, entende? Eu tinha ali todos, como é que era aquele filme? A Liga dos Guardiões, eu acho. Tipo, digamos, os Guardiões da Galáxia. Eles são os meus Guardiões da Galáxia, entende? E aí, com eles, tendo eles como meus guardiões, eu, como galáxia, eu pude continuar me expandindo, me expandindo, me expandindo, entende? E de lá pra cá, eu comecei a notar, né? Em nenhum momento eu parei de refletir, de refletir, de refletir. Depois que ele entrou na minha vida, eu fui refletindo cada vez mais. Sempre que acontecia alguma coisa, eu refletia. Porque também eu estava tão machucada que tudo pra mim eu desconfiava, né? As coisas eu sempre desconfiava. Que a gente desconfia do primeiro mês, do terceiro mês, do sexto mês. Aí depois veio, aconteceram, enfim, tragédias, eu desconfiei. Eu tive medo de certas coisas também, depois disso. E aí depois a gente foi morar junto, aí eu tive medo do primeiro mês, do terceiro mês, do sexto mês, agora vai fazer um ano. E assim, nosso relacionamento não é perfeito, gente. Principalmente sobre esses relacionamentos que o povo coloca como se fosse regra de relacionamento na internet. A gente não segue nenhuma dessas regras de relacionamento aí, não. E aí, enfim, nesse tempo que eu tive pra me expandir como galáxia, pra refletir sobre mim, assim, é muito engraçado, porque entrou uma pessoa nova na minha vida, mas eu me tornei, em vez de eu, pela primeira vez, em vez de eu tornar a minha vida, isso foi uma decisão muito consciente minha, que de forma alguma eu ia tornar a minha vida sobre essa pessoa, porque eu já tinha feito isso antes e eu tinha tomado no meu rabo. Então, eu não ia fazer isso de novo. Mas também, de forma alguma, eu iria afastar ele, sabe? Deixar ele afastado. Não, aqui vamos de grude, vamos se ver toda semana, vamos se amar ao máximo. Mas a minha vida não é sobre você. E, sinceramente, eu não sei a minha vida é sobre o quê. Então, eu tenho que descobrir. E você vai ter que me dar espaço para descobrir sobre o que é minha vida. E a parte mais especial é que eu nunca pedi esse espaço para ele. Nunca precisei pedir para ele me dar espaço para eu descobrir o que que eu quero, o que que é a minha vida, quem sou eu, o que que eu quero viver. Como Lívia, não como casal, não como filha, não como amiga, não como irmã, entende? Ele só me deu, ele e todo mundo que me ama, só foi assim, esse muro em volta de mim para que eu ficasse ali na minha introspecção, no meu silêncio, sozinha, sem me sentir sozinha, e eu pensasse, me descobrisse finalmente, sabe? Me descobrisse em paz e feliz. E aí, uma grande parte disso, de me autoconhecer novamente, porque me autoconhecer como uma Lívia que sim, consegue ser feliz, mesmo, por exemplo, sendo uma pessoa neurodivergente. Quando eu descobri isso, que existe sim a luz no fim do túnel, existe sim o arco-íris depois da tempestade, sabe? Não vai estar chovendo sempre. De lá pra cá, essas coincidências e os sinais, entre aspas, eles só se multiplicaram. Eu consegui recuperar minha paixão pelo audiovisual, né? E aí, eu decidi correr atrás de uma vaga na área. E eu finalmente consegui. Gente, eu me esforcei tanto pra conseguir essa vaga. Me esforcei tanto. E isso é só uma das coisas
que, assim, é a última coisa atualmente, essa é a última coisa atualmente que me fez perceber ainda mais que, putz, grila, era, gente, é Deus, é Jesus Cristo realmente botando ali, ó, escrevendo certo por linhas tortas. E consegui a vaga dos meus sonhos. E essa, como muitas outras vagas, era desejável, assim, um ponto que eu acho muito interessante pontuar. Era desejável tempo de experiência de trabalho na área. Não era desejável, era obrigatório. Tempo de experiência na área de trabalho. No trabalho na área. Nesse momento, assim, a minha fé em Deus já tinha sido reestabelecida. Mas depois dos últimos meses que eu passei trabalhando nesse lugar, com as pessoas de lá, no lugar que é lá, tudo ficou ainda mais claro. Porque, gente, olha só, finge que eu tô fazendo um mapa mental. E vamos recapitular as coisas. Pensa em Livinha. Livinha, ensino fundamental, ensino médio, teve péssimas amizades. Menos uma. Saiu do ensino médio e, em meio a essas amizades, Livinha acabou conhecendo uma pessoa que ela se relacionaria. Esse relacionamento conturbado que eu falei pra vocês. Livinha comeu o pão que o diabo amassou nesse relacionamento conturbado, mas por causa desse relacionamento conturbado, Livinha conheceu um menino, um homem, que se tornou um dos grandes pilares da vida de Livinha, que assim, hoje é uma pessoa que Livinha não consegue se imaginar vivendo sem. Assim, uma série de coisas ruins levou Livinha a uma coisa maravilhosa. Aí também, vamos ir. Amizades ruins, relacionamento ruim. Livinha ficou no fundo do poço de saúde. Livinha tentou se autodestruir, tentou se machucar de várias formas. Livinha, em todo esse percurso, não se importava com os sentimentos da própria família, magoou a própria família, e no fim, a família de Livinha sempre esteve por ela, nunca mudou, só a amou cada vez mais, mesmo acontecendo todas aquelas coisas, nunca a abandonou e sempre cuidou dela. Livinha percebe isso. Livinha passa a valorizar a família dela como o que eles são, né? Que é uma extensão de Cristo, eu posso dizer, né? Porque foi Cristo que me deu essa família. Mesmo que a minha família não seja perfeita, enfim, por muitos anos a gente não tinha um relacionamento saudável. Mas, enfim, hoje Livinha compreende as coisas, passou a ver o lado deles das coisas, compreende algumas coisas não compreende, mas Livinha sabe reconhecer o amor deles e valorizá-los. Série de coisas ruins que levou a um final bom. Hoje, Livinha tem um ótimo relacionamento com a sua família. Um ótimo relacionamento. Livinha não desprende de sua família. Livinha mora longe, porém Livinha vai ver a família toda semana. A família de Livinha vem ver ela sempre que pode. Livinha aqui, ó, pra quem tá vendo o vídeo, tem esse relicário aqui que tem as fotos da família dela no peito pra ficar ali, ó, perto sempre do coração. Enfim, série de coisas ruins que levou a uma coisa maravilhosa. Aí tá. Livinha sonhava com audiovisual, em trabalhar na área de audiovisual. Livinha consegue uma oportunidade que parece perfeita. Livinha percebe que essa oportunidade, na verdade, é mais uma oportunidade para comer o pão que o diabo amassou. Livinha come o pão que o diabo amassou, só que ela vai esquentar o pão no micro-ondas da loja do lado e conhece um cara. Livinha se relaciona com esse cara, Livinha namora, Livinha vai morar junto, Livinha passa por momentos traumáticos com esse cara, Livinha supera luto com esse cara, Livinha cresce com esse cara. Esse cara se torna mais um pilar extremamente necessário e, assim, importante para a vida de Livinha. Livinha conhece a pessoa mais
intrigante, mais impressionante da vida dela. Principalmente por ser um homem. Porque eu não acho. Livinha conhece um homem que ela nunca nem tinha sonhado. Assim, nos sonhos dela, com príncipes, até os príncipes dos sonhos dela, ela imaginava que não poderiam ser assim, porque Livinha não acreditava que um homem conseguiria ser desse jeito. Nem homem, nem mulher. Livinha não acreditava que ninguém poderia ser desse jeito. Ser uma pessoa como André, né? Essa pessoa é. E também, Livinha pegou para o currículo essa experiência, pelo menos. Foi uma experiência que acabou com ela, mas Livinha saiu dessa experiência com o quê? Com a pessoa da vida dela e o nome ali, ó, experiência com audiovisual no currículo. Assim, Livinha, a vida de Livinha muda de cabeça para baixo. Livinha começa a finalmente junta ali os Guardiões da Galáxia. Livinha começa a conseguir viver em paz e feliz com todas as pessoas que ela ama, se afasta de quem ela já está longe de quem ela de quem já a faz mal, já está se tratando bem em questão de tratamento, né, médico. Livinha passa a se tratar, tudo direitinho, tudo direitinho, tudo direitinho, tal. Aparece a oportunidade perfeita dos sonhos de Livinha de trabalho. De onde que vem essa oportunidade? Da amiga do André, que é uma menina que estuda nessa universidade onde eu trabalho agora. Para que precisava para essa vaga dessa oportunidade? Experiência mínima de 6 meses, que foi o tempo que eu fiquei no audiovisual, trabalhando com audiovisual. Vou, me esforço, consigo o meu trabalho dos sonhos. Entenderam o que eu quero dizer? Ó, eu achei que eu tava no paraíso, descobri que aquele paraíso, na verdade, era o inferno. Mas saí de lá com uma pessoa maravilhosa, com o ser humano mais maravilhoso que eu já conheci na vida. Assim, chega perto a ser tão maravilhoso quanto a minha mãe, o que é difícil. Essa pessoa se junta com as outras pessoas que me amam na minha vida e me dão espaço para eu voltar a fazer as coisas que eu amo, para eu me conhecer novamente. Livinha volta a amar audiovisual. Livinha, por causa dessa pessoa que ela conheceu por causa desse lugar de merda, por causa de um contato dessa pessoa, Livinha sabe dessa oportunidade de trabalho dos sonhos dela. E por causa da experiência nesse lugar de merda, desse mínimo, que foi o mínimo do tempo de experiência necessário, foi o mínimo que eu tive, Livinha também se esforçando, porque não foi só mandar currículo, gente. Teve entrevista, eu posso até contar como eu me preparo para entrevistas, porque eu sou muito boa em entrevistas de verdade. Enfim, mas por causa disso tudo, Livinha consegue o trabalho dos sonhos dela. Vocês estão entendendo como tudo se conecta como uma teia de aranha? Aí, enfim, nesse ponto eu já tinha recuperado a minha fé em Deus. A minha fé em Deus, ela se concretizou num ponto onde ele é mais de outra pessoa do que meu. Entende? Ele é mais de André do que meu. Então eu não acho justo eu compartilhar uma coisa íntima dele. Mas foi aí que a minha fé em Deus se concretizou. Aconteceu uma tragédia e tudo dessa tragédia parecia muito interligado, sabe? Esse ponto é mais dele do que meu. Então, não acho justo eu compartilhar. Talvez eu faça um episódio com ele, caso ele queira compartilhar. Mas, gente, aí tudo... Nesses últimos tempos agora, eu trabalhando nesse lugar, eu vivendo a minha vida, as minhas amizades, com a minha família, com o meu amado, com os meus filhos felinos e caninos, com o pessoal do meu trabalho, a relação que eu tenho com o pessoal do meu trabalho, as pessoas que eu conheci lá. Gente, naquele lugar, gente, vocês não estão entendendo. O lugar onde eu trabalho, não é só o trabalho que é incrível. O trabalho se tornou a coisa menos incrível sobre aquele lugar. O lugar se tornou a coisa menos incrível. Se eu trabalhasse numa sala de 2x2, num cubículo ridículo, assim, de pequeno, sem ar-condicionado, sem nada, eu já estaria extremamente satisfeita. Sabe por quê? Porque eu trabalho com mulheres.
Eu trabalho com mulheres que me inspiram, com mulheres maravilhosas, mulheres inteligentes, com carreira acadêmica foda. E que, assim, mulheres que. Sabe quando você procura na internet motivação? Coisas pra te motivar na sua área de trabalho, na sua área de estudo? Gente, eu não preciso fazer isso. Porque eu tenho isso no dia a dia. Eu converso com essas pessoas no dia a dia. Essas pessoas me motivam, só de eu olhar pra elas eu já me motivo, entendeu? E esse trabalho finalmente me trouxe uma coisa que era, gente, eu acho que era a última coisa que me faltava. Juro, era a última coisa que me faltava pra eu saber quem eu sou e o que eu realmente quero na vida. Entende? Que me faltava paixão. Uma paixão minha, sabe? Uma paixão. Além de trabalho, assim, eu descobri que, na verdade, eu amo trabalhar, que, na verdade, eu sou uma ótima profissional. Eu só preciso estar num lugar decente, com pessoas boas, que não me tratem que nem merda, entendeu? E. Mas eu também descobri que, além de ter ainda mais certeza de que eu amo audiovisual, eu descobri que eu amo a vida acadêmica. E isso, para a Livinha criança, a Livinha criança tinha certeza disso. Até que vieram vários adultos e podaram ela até só ter os galinhos. E ela só ser aquela pessoa que quer se formar e trabalhar logo e não vê a hora de se formar. E tá tudo bem se você é essa pessoa também, mas eu tô falando de mim, sabe? Mas a Livinha, pequena, o sonho dela era estudar, gente. Estudar até morrer. Estudar tudo que ela conseguisse estudar, aprender tudo que ela conseguisse aprender. Nunca mais sair de uma sala de aula, entendeu? O sonho dela era sentar na cadeira de aluno até poder sentar na cadeira de professor. E nunca mais sair da universidade. Ela queria sair do fundamental para ir para o ensino médio. Ela queria sair do ensino médio para ir para a faculdade. Ela queria ficar na faculdade pro resto da vida, fazendo pesquisa, estudando, aprendendo, fazendo diferentes cursos de diferentes áreas, exatas, humanas, biológicas, e tanto faz, entende? A Livinha, ela só queria aprender. Ela sentia que ela nasceu para aprender. E isso voltou, gente. Isso voltou pra mim. Era a última coisa que faltava, eu acho, pra mim. Era a minha paixão. Era eu voltar à minha paixão da infância, que é aprender. E esse lugar com essas pessoas me mostrou isso, que eu posso, que eu tenho capacidade, que assim, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou uma boa profissional e eu sou capaz de conseguir, eu sou capaz de impressionar pessoas que, assim, estão há décadas de vida acadêmica além de mim, entendeu? Eu tenho habilidades, eu tenho um profissionalismo que pode impressionar até esse tipo de pessoa. E eu falo isso batendo no peito com orgulho, entendeu? E assim, essas pessoas. E eu percebi que eu posso me tornar essa pessoa que eu admiro também. Mesmo eu sendo uma mulher, mesmo eu vindo de uma realidade pobre, mesmo eu sendo neurodivergente, eu posso e eu vou me tornar tudo o que eu quero ser. Eu vou aprender tudo que eu quero aprender. Eu vou viver na academia, gente. No caso, mundo acadêmico, na academia, faculdade, estudos, essas coisas. Eu vou viver na academia, se Deus quiser, pro resto da minha vida. Se não for, vai ser porque Deus não quis. E com certeza vai ser pra alguma coisa melhor. Entenderam? E aí, fazendo, né, circulando tudo isso e chegando a uma conclusão, eu não acho que. Sabe que muita gente diz que tem fé em Deus porque acha que o Big Bang e a teoria da evolução uma coisa, é uma chance pequena demais de não ter sido perfeitamente planejado e feito por algo maior. É perfeito demais para ser só coincidência, entende? Acredito que as coisas que acontecem na minha vida, elas são planejadas demais, digamos assim, para serem coincidência. Elas se conectam demais para serem coincidência. E não é como se fosse, eu só acredito em Deus agora porque eu sou feliz e eu acho que foi Deus que me trouxe essa felicidade. Não. Eu acredito em Deus
nas coisas tortuosas também. Eu acredito em Deus em todas as coisas, exatamente isso, em todos os detalhes, em todos os mínimos detalhes. Porque, gente, não é possível, pra mim, né, na minha cabeça, não é possível que não seja Ele. Eu sinto no meu coração. Eu passei a sentir diariamente no meu coração, em todas as coisas que eu fazia, em toda a respiração minha, eu sinto a presença do Espírito Santo. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que acontece à minha volta. E não é porque eu estou feliz agora, mas sim porque agora que eu estou feliz, que eu estou bem, eu consegui refletir sobre antigamente, quando eu estava mal, porque eu estava tão mal que eu não conseguia refletir sobre nada. Então, agora que eu tô bem, eu consegui refletir sobre o passado e perceber que até na merda, Deus estava lá comigo. E toda essa merda, ele planejou exatamente do jeito que tinha que ser para eu chegar exatamente onde eu tô agora e eu poder dar valor. Na moral, eu poder. Valor, para mim, é uma palavra muito importante. Você dar valor é uma coisa muito importante. Faz toda a diferença. Com certeza que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, eu não iria dar o valor que eu dou para os meus pais, para o meu irmão, para minha avó, para os meus amigos, para o meu namorado. E não só isso, eu não daria o valor que eu dou para minha própria vida. Pelo amor que eu tenho por mim, pelo amor que eu tenho pelas coisas que eu gosto de fazer, eu não daria tanto valor a mim mesma, gente. Assim, é muito. Ai, é difícil colocar em palavras o que eu sinto, sabe? É muito difícil. Por isso que eu tô contando essa história, porque se eu não consigo colocar em palavras o que eu sinto. Eu só consigo dar pra vocês uma noção de como as coisas se conectam, e aí. Só que o que eu sinto também é muito importante. Só que o que eu sinto eu não consigo explicar. Mas isso é uma coisa que eu vejo que foi um ato divino de Deus e que eu consigo explicar. Eu consigo explicar contando, né, relatando. Eu acho que esse é o ponto principal, é eu dar valor a mim mesma, dar valor à minha vida, não achar que a minha vida é descartável, não achar que eu não sou digna de amor, não achar que eu não sou uma boa profissional, não achar que eu não sou uma boa filha, dar valor e saber que eu consigo ser melhor, que eu posso ser o que eu quiser ser, que eu posso trilhar o caminho que Deus desenhou para mim, que eu não devo interromper essa vida que para o Senhor é tão importante, sabe? Que o Senhor planejou tão bem planejados. Então, de certa forma, o meu testemunho é isso. Eu usei como base para esse testemunho essas experiências que se conectam como uma teia de aranha, mas na verdade é tudo um desenho, um mapa mental lindo, feito por Deus. Sim, esse é o primeiro episódio. Eu não sei muito bem como fazer ainda direito. Então, eu não... E assim, é muito difícil pra mim explicar essas coisas, explicar esses tipos de sentimento. Sendo uma pessoa neurodivergente, é muito difícil explicar sentimentos no geral. Mas eu espero que eu tenha conseguido fazer um ponto um pouquinho claro. Eu sei que eu rodeei muito nas coisas que eu falei, mas é porque eu realmente espero que vocês consigam entender os meus pontos. Eu espero muito, muito mesmo. E eu gostaria de saber qual a sua relação também com esse tema, com o tema religiosidade, independente da sua religião, porque aqui não é um lugar de intolerância religiosa, então você pode aí me compartilhar comigo como que foi a sua experiência com, sei lá, com a Umbanda, o que te levou à religião, à sua fé, entende? Eu quero saber, eu quero que vocês compartilhem comigo também, porque eu acho que fé, que religiosidade, que espiritualidade é um tema. Assim, é um tema muito lindo, muito individual, de certa forma. É coletivo, mas principalmente individual.
Então, por isso que é tão interessante, por isso que é tão, assim, intrigante, dá dor de cabeça de tanto que a gente reflete, de que tanto que a gente pode pensar e analisar. E eu adoraria poder analisar junto de vocês o que aconteceu na vida de vocês também, que te levou à sua religião, à sua espiritualidade, ou que te levou a não ter uma religião, não se conectar com espiritualidade de forma alguma, o que também tá tudo bem. E é isso, muito obrigada por estar me escutando ou me vendo, caso você esteja vendo no YouTube até aqui. Mesmo que tenha sido um pouco confuso tudo que eu disse, eu acho. Eu agradeço muito e até o próximo episódio do Pode Divergir. Um beijo da Livinha. Tchau!